CEO fundadora de uma startup tecnológica de aplicativos, Erin Valente, de 33 anos, estava no Vale do Silício a negócios, quando desapareceu e uma semana depois foi encontrada sem vida no banco traseiro de um carro alugado, em um bairro de classe média na cidade de San José, na Califórnia. Seria mais um crime estampando as páginas policiais. Não fosse a conversa por telefone que a vítima teve antes de morrer com os pais. Em pânico, parecendo paranoica, ela dizia: "Vivemos na Matrix. Tudo é um jogo mental. Neurociência é controle da mente." Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. Se você curte casos de crimes reais e mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de indicar para vocês a mais nova parceira aqui do Insólito, a Geisiele. Eu acho até que alguns aí de vocês já conhecem a Geise, não é? Pois é, o canal dela está em ascensão merecida aqui na plataforma também. Então, para quem ainda não conhece, fica a dica aí de mais um ótimo canal de casos criminais, beleza? O link do canal da Geise vai estar aí na descrição. O caso de hoje é no mínimo intrigante. É sobre uma CEO de uma startup tecnológica que foi encontrada morta após alertar que vivemos na Matrix. Quer saber tudo? Então, vamos aos fatos. Erin Valente era uma profissional muito admirada na área de tecnologia, que possuía mais de 15 anos de experiência desenvolvendo e investindo em empresas de tecnologias inovadoras, além de ter sido a criadora da Tinker, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para Android e iOS. Na Tinker, Erin tinha uma equipe de mais de 120 funcionários sob seu comando direto em Salt Lake City e no Paquistão. Como pessoa, ela era descrita como uma mulher enérgica e cheia de ideias inovadoras. Antes de começar a Tinker, Erin trabalhou como investidora de capital de risco e liderou investimentos nos setores de comunicação e fintech na Summit Partners, um fundo de 20 bilhões de dólares. Erin também trabalhou por alguns anos na Overstock como chefe de desenvolvimento de produto, supervisionando 250 engenheiros. Ela era formada em administração de empresas pela Georgetown University, com uma especialização em finanças e negócios internacionais. Erin viajou para a Califórnia em setembro de 2019 com o propósito de participar de alguns seminários e reuniões com investidores, além de reencontrar alguns amigos que ela havia feito ao longo dos anos de trabalho no Vale do Silício. Como podemos perceber, Erin era extremamente gabaritada e suportava há tempos uma carga enorme de comando e uma rotina exaustiva. Ela deveria ter voltado para casa no dia 7 de outubro de 2019 e era esperada no Woman Tech Awards, que aconteceria em 9 de outubro em Salt Lake City, onde ela receberia um prêmio de excelência empresarial. Essa premiação costumava ser um grande evento e foi surpreendente que uma das homenageadas da noite não tivesse aparecido. No dia 7 de outubro de 2019, enquanto comemorava seu aniversário de casamento, Agnes e Joseph Valente receberam um telefonema de Erin, que estava em Palo Alto, a mais de 4.000 quilômetros de distância, em sua viagem de negócios. Ela conversou com o pai sobre coisas banais e parecia tranquila à sua maneira, apesar de se queixar bastante de não haver lugar algum para que ela pudesse alugar um carro. Mais tarde, no entanto, nesse mesmo dia, o casal resolveu ligar novamente para a filha e soube que ela tinha finalmente conseguido alugar um veículo, um Nissan Murano cinza. Estava dirigindo em direção ao aeroporto internacional de San José a fim de pegar um voo de volta a Utah. Até aí, tudo parecia mais uma vez dentro da normalidade.
Mas, de repente, Erin começou a ficar afobada, falando cada vez mais rápido e de forma desconexa. Ela falava coisas como: controle da mente é igual a neurocontrole. Estamos todos na Matrix. É tudo um jogo, um experimento mental. Ela também ligou para seu marido, Harrison Weinstein, e disse que estava perdida, que o GPS não estava funcionando e ela não conseguia encontrar o aeroporto. A última vez que ela falou com algum familiar ao telefone foi nessa noite. E segundo a operadora de celular de Erin, o telefone dela estava de fato localizado em San José. Porém, ele foi conectado a uma torre na Interestadual a 22 quilômetros de distância após o aeroporto. O que significa que ela passou pela estrada do aeroporto e continuou dirigindo por mais meia hora, mais ou menos, até parar em uma área residencial chamada Almaden. É claro que, vendo o estado mental em que Erin se encontrava, sua família entrou em contato com o departamento de polícia de San José imediatamente. Um policial ligou para Erin, como ela não parecia falar coisas com sentido, corroborando o chamado de sua família. Uma patrulha foi então enviada para procurar por ela e verificar se ela estava bem. Como eles não conseguiram encontrá-la, por algum motivo desconhecido, resolveram tratar o caso de Erin como um caso de desaparecimento voluntário e não fizeram mais nenhuma busca ativa por ela. O sargento da polícia de San José, Henrique Garcia, afirmou para a imprensa na época que, de acordo com as investigações preliminares, não parecia haver qualquer evidência de crime. Vendo que não seria possível contar com a polícia, a família de Erin viajou para San José para distribuir pôsteres de pessoa desaparecida com a foto dela e perguntar nas redondezas de onde seu celular foi ativado pela última vez se alguém a tinha visto, ou, pelo menos, visto seu carro. Agnes e Joseph também entraram em contato com a locadora do veículo, mas, surpreendentemente, o Nissan cinza alugado por Erin não possuía nenhum dispositivo de rastreamento. Harrison, o marido dela, por sua vez, checou as contas bancárias e ligou para as empresas de cartões de crédito, mas descobriu que não houve nenhuma atividade em nenhum cartão de crédito ou débito, nem nas contas do casal. Harrison também fez um apelo nas redes sociais para que moradores de San José ajudassem a família nas buscas por Erin e pelo carro que ela dirigia. E foi justamente um dos voluntários que descobriu o corpo de Erin Valente no banco de trás do Nissan cinza alugado, estacionado em frente ao número 6500 da rua Bowes Lane, a somente 800 metros do último lugar onde seu celular foi registrado. E se você pensa que encontrar o corpo encerrou o caso e os mistérios em torno da morte de Erin, você se engana, porque isso só deu início a mais especulações e teorias sobre a causa de sua morte. Muita gente começou a questionar se ela teria sido assassinada porque sabia demais. Outras pessoas acharam que ela havia escolhido a pílula vermelha e foi puxada para fora da Matrix. As teorias mais pé no chão, por assim dizer, envolviam drogas, álcool, um surto psicótico, ou um maníaco que poderia tê-la matado de overdose, ou até mesmo um possível suicídio. Nunca será possível de fato afirmar como a mente dela estava naquele dia, ou naquelas semanas, naqueles meses que antecederam sua morte. Tudo o que se sabe é que ela andava sobrecarregada, mas tudo era fruto de seus objetivos. Por isso, nada, a princípio, além de vagas teorias, foi levantado. O resultado da autópsia e dos exames toxicológicos conduzidos pelos legistas foram publicados alguns meses após a morte de Erin pelo Business Insider. E foi determinado que ela havia falecido de morte natural e a causa teria sido morte súbita no cenário de um episódio maníaco agudo. Não havia nenhuma evidência de crime e os exames de sangue deram negativo para medicamentos comuns e substâncias ilícitas. Erin tinha um problema de tireoide
que era tratado com medicamentos. O relatório da autópsia, inclusive, observou que essa condição poderia ter contribuído para a sua morte. E uma análise policial das comunicações eletrônicas de Erin confirmou o relato da família de que ela havia mostrado sintomas de um episódio maníaco. As autoridades também disseram que uma revisão de seus registros médicos sugere que esse episódio maníaco final estava relacionado a um distúrbio psiquiátrico emergente, anteriormente não diagnosticado. A família, por outro lado, afirmou na época do desaparecimento que ela não tinha diagnóstico de transtorno mental e isso ficou comprovado. Apesar disso, como dito antes, nunca será possível afirmar o que de fato estava se passando na mente de Erin. A situação sugere um surto, é bem verdade. Um ataque de pânico, talvez. Ela estava no banco traseiro, tentava se esconder de algo, de alguém, de si. Erin deveria ter sido considerada uma pessoa vulnerável e em grave risco, e a polícia deveria ter se envolvido mais ativamente nas buscas por ela. É difícil entender porque a polícia não deu mais crédito a pessoas que têm experiência com crises psiquiátricas e médicas e que acreditavam que os últimos telefonemas de Erin indicavam que ela estava em perigo. Seu pai e seu marido são psicólogos e sua mãe é enfermeira. A página do Facebook e o site oficial do Departamento de Polícia de San José não publicaram nada a respeito do desaparecimento de Erin, nem mesmo uma única foto do pôster que a família estava distribuindo pela região. Alguns engenheiros e cientistas do Vale do Silício estão obcecados com a hipótese da simulação. O argumento é: aquilo que experimentamos como realidade é de fato fabricado num computador. Isso, certamente, ajudou a inflamar ainda mais a imaginação conspiratória, ainda mais depois da descoberta das ligações de Erin Valente com o projeto Brainwave, que trata da criação de interfaces não invasivas entre as ondas cerebrais e computadores. Também há quem especule até hoje que sua morte pode ser relacionada ao consumo exagerado de Coricidin HBP, que é conhecido como a droga da Matrix. Embora qualquer remédio para resfriado tenha os mesmos efeitos, mas em altas doses, ele o envia em uma viagem que o faz sentir como se sua vida não fosse realmente real. Também pode causar psicose se for tomado em exagero. Outros sintomas incluem agitação, confusão, alucinações e euforia. Tem uma curiosidade importante, inclusive, que pode se relacionar a isso que eu acabei descobrindo. Ao lado do aeroporto, há um cassino chamado Matrix. Será que ela viu esse cassino e ficou ainda mais agitada e confusa? Será que Erin esteve no local e aconteceu algo lá que tenha sido o gatilho desse episódio? O gatilho pode ter sido a Coricidin HBP? Mas é bom lembrar que a autópsia não detectou medicamentos ou ilícitos em sua corrente sanguínea. Certamente, em uma situação hipotética, conspiratória, por assim dizer, isso não significa muita coisa, não é? A referência à Matrix também pode ter a ver com a incapacidade de Erin de entender as coisas durante o episódio maníaco que ela estava apresentando. Ela pode ter se sentido impotente, completamente fora da realidade dela de liderança, e sem ter como escapar daquela situação, como se aquilo tudo já estivesse pré-determinado e ela não pudesse controlar. Teria Erin ido imediatamente para a parte de trás do carro e se deitado depois que seu telefone desligou? Ou será que algo mais ocorreu entre aquela hora e o dia em que ela foi encontrada? Há quanto tempo ela estava morta? Essas perguntas não foram respondidas nem com a autópsia e com os exames que foram realizados. Será que Erin tentava expor algo desconhecido? Ou foi simplesmente mais um caso de burnout de uma CEO no competitivo e acirrado mundo das startups tecnológicas? Eu quero saber a sua opinião. Esse caso é realmente intrigante, não é? Comente aí o que você pensa sobre ele, beleza? Eu peço também que não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo, pois é muito importante para o canal.
Considere também apoiar o Insólito se tornando um membro. Esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.